O Atari 2600 não foi o primeiro console de videogames lançado, mas foi o que criou os formatos e conceitos que são usados até hoje pela indústria. Com poder de gráfico e processamento muito superior das suas concorrentes e uma variedade enorme de títulos disponíveis, ele foi um fenômeno cultural em várias partes do mundo entre o final da década de 70 e início de 80. Quem tem mais de 30 anos hoje provavelmente começou a jogar videogame com um desses aí, e com certeza vai se lembrar de inúmeros jogos nostálgicos que fizeram parte de sua infância. Mas, como a produção de games ainda estava engatinhando naquela época, os jogos do Atari 2600 são simples demais para quem os conhece hoje em dia. Eles têm apenas algumas poucas fases preparadas, que vão se repetindo em loop, e o único objetivo é fazer pontos mesmo. Fora que, justamente por causa da facilidade de produção e o sucesso que fazia na época, o console recebeu uma das maiores coleções de jogos lixo que se tem notícia. Olha esse aí, por exemplo. Eu estou até hoje tentando descobrir o que está acontecendo na tela. Então, vamos conhecer 7 jogos indispensáveis do Atari 2600. Não exatamente os melhores, nem necessariamente os que eu mais gosto, mas sim aqueles que de certa forma definem o console e pode servir de porta de entrada para os jogadores se interessarem em conhecer outros jogos da plataforma. 7 jogos indispensáveis é um quadro mensal do canal e já passou vídeos pra caramba por aqui. Não deixe de conferir todos eles pela playlist, o link está aí na descrição. E vamos começar com um dos primeiros grandes sucessos da plataforma, Adventure, um jogo onde controlamos um quadradinho correndo num labirinto. Não, espera, ele é bem mais do que isso. Adventure na verdade é sobre um cavaleiro que tem que enfrentar uma dungeon cheia de dragões para recuperar um cálice e levá-lo de novo para o seu castelo. Isso é feito resolvendo puzzles com os itens que encontramos pelo caminho, desvendando o labirinto e enfrentando os terríveis dragões em combates épicos. O jogo é de segunda geração, queria o quê? Que ele rodasse em Unreal Engine 4? Ele pode ser simples, mas a coisa não era moleza assim não. Teve muita criança vacilona chorando porque foi parar no bucho de um desses bichos aí. Adventure conta com 2 variações de mapa e uma terceira opção de jogo onde os itens são espalhados aleatoriamente, garantindo assim que cada partida traga uma experiência diferente. Infelizmente, como hoje em dia tem muita gente que só se interessa por curiosidades mastigadas dos games e não em conhecer eles a fundo, o Adventure só é lembrado por ser o primeiro jogo a trazer um easter egg. O seu programador escondeu uma sala com seu nome escrito, pois na época os estúdios não davam créditos aos criadores. Todo mundo sabe deste easter egg, mas poucos sabem que Adventure é considerado o primeiro RPG da história dos videogames, e dá pra dizer que ele é o pai de jogos como Ultima e Wizardry, avô de Dragon Quest e bisavô ou tataravô de tudo quanto é coisa que temos por aí hoje em dia neste gênero. Então, respeite este quadradinho aí. Outro jogo minimalista, mas absurdamente viciante, é Missile Command, onde temos que defender nossa cidade dos mísseis inimigos, interceptando-os ainda no ar, porque se chegarem num destes prédios, já era. Este também precisa de um pouco de imaginação para saber o que essas linhas e luzes significam, mas acredita em mim, esse jogo vicia que é uma desgraça. Temos um número limitado de bombas que podem estar ativadas ao mesmo tempo na tela, e precisamos prever a trajetória dos tiros inimigos estrategicamente para conseguir atingir as maiores pontuações. Ele já tinha feito um certo sucesso nos arcades, mas quando recebeu sua versão caseira, acabou se tornando o terceiro jogo mais vendido do Atari, e dá pra entender o porquê. Assim como o Missile Command, vários jogos que faziam sucesso nos arcades ganharam versão para o Atari. E assim tivemos as primeiras versões caseiras de jogos como Space Invaders, Donkey Kong, Pac-Man e outros. Boa parte destes mais tarde ganharam versões melhores para outros consoles, mas Phoenix ficou no Atari mesmo, segurando o posto de melhor cria do Space Invader da plataforma. Nele controlamos uma nave que pode se movimentar apenas na horizontal, e precisamos derrotar ondas de inimigos que parecem aves espaciais. Algumas delas precisam de um tiro certeiro para ser destruída, mas acertando na asa, ela é arrancada. Outra mecânica bacana pra caramba é que em Phoenix podemos ativar um escudo para absorver alguns tiros do inimigo. Mas provavelmente a maior inovação do jogo foi o chefe, que aparece depois de algumas rodadas. Uma nave maior que precisa de vários tiros até liberar o caminho para matar o ETzinho que fica no meio. Na verdade, quando o jogo saiu, nem chamavam os chefes de chefes ainda, pra você ter uma ideia.
Outro jogo que trouxe alguns pioneirismo foi X-Men. Opa, não, esse não, pera aí. Outro jogo que trouxe alguns pioneirismos foi Enduro. Um jogo de corrida em que temos um dia para ultrapassar algumas centenas de oponentes. E não é exagero meu não, são algumas centenas mesmo. Só podemos movimentar nosso carro para a esquerda ou para a direita para desviar dos outros, enquanto controla o dedo no botão para acelerar ou não. Se bater, nosso carro vai ser arremessado para trás e muitos outros oponentes vão nos passar, o que atrasa o jogo pra caramba. Quando atingimos a cota, recebemos uma bandeirada. Estamos prontos para esperar a chegada do dia seguinte para tentar aumentar a contagem. Enduro é um jogo que depende mais de reflexo do que de técnica, mas ainda assim é considerado o melhor jogo de corrida do Atari. Se a jogabilidade não bastasse, tem todo o trabalho visual, que é um dos mais impressionantes do sistema. O jogo conta com transição de tempo de 24 horas, ou seja, vai do dia para a noite, da noite para o dia, passando ainda por neve e neblina, com diferenças significativas na dificuldade e jogabilidade. Se bem que eu ainda me pergunto por que neste lugar neva todos os dias e no mesmo horário. Mas de qualquer forma, Enduro acabou inspirando inúmeros outros jogadores de corrida, onde o carro persegue um horizonte que nunca vai alcançar. Enduro foi produzido pela Activision, estúdio formado pelos fundadores da Atari depois de muitas brigas internas na empresa. Graças à experiência com o aparelho e uma bela política de relacionamento com os funcionários, a Activision desenvolveu para o console alguns dos seus melhores títulos. E não é à toa que o resto da lista é só de jogos deles. Pitfall está entre os primeiros jogos de plataforma horizontal já criados, e também está entre os maiores clássicos do Atari. Aqui controlamos Pitfall Harry, que procura tesouros numa floresta cheia de cobras, crocodilos e rolos motorizados. Por que não? Como um jogo de plataforma, precisão no pulo é essencial, e nisto, Pitfall dá um show de jogabilidade. Para atravessar os lagos, muitas vezes contamos com cipós que ficam balançando pra lá e pra cá, e sempre que o usa, Harry solta seu grito, ao melhor estilo Tarzan fanho depois da tuberculose. Qual é? Da hora pacas esse gritinho. Se não tiver o cipó, só passa se pular certinho na cabeça dos crocodilos. Só os fortes conseguem fazer isso. Eu joguei muito Pitfall, mas sempre pensei que ele era um jogo sem objetivo, que só tínhamos que correr pelas telas e sobreviver o máximo de tempo possível. Mas eu estava redondamente enganado. O jogo tem um objetivo sim, pegar todos os 32 tesouros em 20 minutos, o que é difícil pra caramba e demanda muita habilidade e conhecimento do jogo. Com um pouco menos de plataforma e muito mais ação, temos Hero, um jogo difícil de acreditar que é mesmo do Atari 2600. Aqui controlamos um herói que tem uma mochila com hélices nas costas e atira laser pelos olhos. Ele destrói paredes com dinamites e tem que resgatar os mineiros que estão presos na caverna. Enfrentar os inimigos não é o problema aqui, e sim evitar as armadilhas que estão nas transições de tela, o que demanda um pouco de experiência com o jogo. Hero tem uma jogabilidade impressionante para o sistema, pois além da corrida, ainda podemos voar com o personagem, usando um controle incrivelmente bom e convincente. Fora isso, o desafio e a construção das fases coloca Hero em outro nível, podendo até ser comparado com as primeiras levas de jogos que saíram para a terceira geração de videogames. Além de ter um dos melhores sprites de personagem do console, eu sempre me amarrei muito no visual moda faca e futurístico do Hero, pelo menos até ver a capa do jogo. E por fim, temos River Raid, que não só é um dos melhores shooters da plataforma, como também um dos primeiros jogos deste gênero a fugir da fórmula de Space Invaders. Este era um jogo de tiro, onde não ficávamos sempre na mesma tela preta com os inimigos sendo conjurados na nossa frente. Em River Raid, sobrevoamos um rio, enfrentando navios, helicópteros e caças. E além de ter que destruir ou desviar deles, temos que desviar das porções verdes também. Apesar de parecer que o nosso avião só se movimenta para a esquerda ou para a direita, podemos colocar para cima ou para baixo no controle para controlar sua velocidade. Isso faz uma bela diferença na jogabilidade. O nosso avião tem combustível limitado e precisamos passar por cima dos tanques para reabastecer.
Só a parte de gameplay já seria o suficiente para colocar River Raid entre os jogos mais avançados do Atari 2600. Mas por trás da programação dele tem um detalhe bem interessante. Como eu disse, quase todos os jogos do Atari têm uma coleção fixa de fases programadas que vão se repetindo incontáveis vezes. River Raid não. Depois de passar pela parte pré-programada, o jogo começa a gerar telas novas aleatoriamente através de um algoritmo. Então, cada vez que jogamos, podemos ter uma experiência única. Mas é claro que esta é a minha opinião, baseada nos jogos que eu conheço. Mas você pode complementar a lista falando quais são para você os 7 jogos indispensáveis do Atari 2600. E lembrando que este vídeo na verdade é quase que um remake de um outro que eu fiz há 3 anos. Mas resolvi adaptar a lista passada para incluir ele aqui neste quadro, os 7 jogos indispensáveis a pedido de vocês. E o quadro continua, no mês que vem, com o Game Boy original. Fique no aguardo. E não deixe de clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos e grupos de discussão que participa. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!